senadores que participam do movimento Muda Senado, Muda Brasil se reuniram para discutir a absurda votação da Câmara, que ignorou decisão do Senado, deu as costas à sociedade e voltou a votar, poucas horas após a rejeição pelo Senado, um projeto que alterou as regras eleitorais. O ignóbil projeto ignora as demandas da sociedade e permite aos partidos utilizar o dinheiro dos contribuintes para pagar advogados e até mesmo multas eleitorais, entre outros pontos. Os senadores apontaram que, além de contrariar a vontade popular, o projeto foi votado de forma assodada antes mesmo de chegar oficialmente à Câmara. Segundo o senador Álvaro Dias, esse gesto da Câmara, ao invés de aproximar a sociedade dos partidos políticos, aprofunda ainda mais o divórcio e o descrédito do legislativo junto à população se aprofunda ainda mais. Assista a trecho da discussão. Poderia encerrar o assunto mais rapidamente. Também as manifestações de alguns líderes na Câmara dizendo que o Senado traiu quando rejeitou esse retrocesso todo. O Senado não traiu nada, o Senado ficou em sintonia com a população brasileira, porque não é pertinente, não se consegue ver razões, se abre brecha mesmo por Caixa 2, se abre brecha para ali na legislação que foi aprovada para facilitar ou omitir prestações de contas. Então, um verdadeiro retrocesso nisso. E o Senado, corajosamente, a partir desse grupo, no momento em que fez a obstrução devida na semana anterior, e com o apoio da população, acabou pelo Senado construindo uma saída de rejeição a todos os itens. Então não há traição da Casa Representativa dos Estados, não. Por mobilização até desse grupo, todo o Senado entendeu por rejeitar esse projeto como um todo. Olívio, inclusive, se o Senado optasse pela apresentação de um projeto e não de um substitutivo, aí a Câmara estaria impedida de fazer as alterações que fez ontem, né? Talvez isso tenha sido até uma concessão do Senado à Câmara. Sem dúvida. E ela não correspondeu à nossa generosidade neste caso, né? Porque acaba sendo certamente um equívoco nosso, né? Um erro estratégico, o fato de termos admitido um substitutivo e não termos brigado pela rejeição total, completa do projeto, que é o monstrengo que veio da Câmara, e a apresentação de um novo projeto que se consubstanciaria única e exclusivamente em normas para definir a utilização do fundo eleitoral. Então a Câmara, se faz essa acusação de traição, faz indevidamente. O senhor se arrepende, então, do acordo firmado na última terça-feira? Há uma autoavaliação de que... Eu acho que o acordo foi extremamente positivo, porque nós derrotamos, sepultamos um verdadeiro monstrengo. Cumprimos o nosso dever e repassamos à Câmara a responsabilidade de acolher o sentimento da sociedade, que é, obviamente, de legislar não em causa própria, mas em benefício das mudanças que o país está exigindo. Esse gesto da Câmara, ao invés de aproximar a sociedade dos partidos políticos, estabelece um divórcio ainda mais flagrante. É evidente que, se já há um desgaste enorme, esse tipo de comportamento aprofunda o desgaste. Então nós nos afastamos dessa forma daquilo que deseja a sociedade, por consequência o descrédito se aprofunda. Na relação bicameral, quem traiu foi a Câmara. Exatamente, isso que eu ia falar. E não traiu o Senado, traiu a sociedade. Nós demonstramos boa vontade, nós demonstramos confiança, fizemos os ajustes necessários, né, rejeitando tudo, deixando apenas a questão do fundo eleitoral com limite, bom que se... Para não inviabilizar a campanha nominal, eleitoral, nós não... né, ou seja, o mesmo valor da eleição passada, e passamos para a Câmara nessa confiança de que talvez possamos ter sido
benevolentes nesse aspecto de achar que a Câmara é ingênuos. Essa é a palavra. E, infelizmente, quem traiu a sociedade foi a Câmara. E em nenhum momento, desde o momento em que o projeto deu entrada, houve o acordo no Senado, houve o acordo de todos os senadores para que se votasse a integralidade desse projeto. Em nenhum momento, tanto que no primeiro dia foi uma obstrução, e eu reputo uma obstrução heróica de poucos, mas que constrangeu ao ponto de levar todo o Senado a esse entendimento. Então, não houve, como foi dito pela Câmara, em nenhum momento houve esse acordo, olha, vamos votar isso de qualquer jeito aqui, porque senão não dá 15 dias para sanção presidencial. Não aconteceu isso em momento nenhum. E eu quero dar um depoimento aqui. Eu queria dar um depoimento, inclusive, que houve um alerta anterior. Quando a Câmara iniciou o debate do projeto, eu procurei o presidente Davi Alcolumbre e pedi a ele: transmita à Câmara que, se esse projeto for aprovado desta forma, nós vamos obstruir no Senado, nós vamos dificultar. Ele poderá ser aprovado, mas nós vamos reagir a esse projeto na forma da obstrução. E foi inclusive o que nós fizemos, não só o nosso partido, mas vários líderes de outros partidos se apresentaram para a obstrução, o que inviabilizou a aprovação da forma mais surpreendente, né? Eu creio que nunca houve isso, né, Randolfo? Nunca houve isso aqui no Senado Federal. O projeto não tinha chegado ainda e já estava sendo votado. É uma coisa surpreendente. Ia votar antes da entrada. Antes do projeto ser lido. Isso é que é agilidade. Assim como a população pode ajudar, senhor, na opinião do senhor, como a população pode ajudar a barrar esse tipo de coisa? Acho que a primeira coisa é cobrar o seu representante, no seu estado, na sua cidade. A política tem que ser resgatada. A gente não faz uma discussão entre nova política e velha política, isso não faz sentido. A gente defende a boa política. Nós temos aqui senadores com uma vida pública longa, temos senadores que estão começando essa vida na política, mas todos unidos no sentido de que a gente tem que resgatar a democracia brasileira de uma forma que se confie novamente nos políticos. E se você vira as costas para a sociedade, se você não atende essas cobranças, a hora depois chega que é na urna. Você tem que dar o troco lá. Senador Major, o senhor pensa fazer alguma interlocução diretamente com o presidente com relação a esse projeto da mini-reforma eleitoral para que ele vete os pontos e assim corte? Se eu tiver a oportunidade, vou fazer como já fiz em relação ao projeto que era de abuso de autoridade, quando eu disse o projeto teria que ser vetado integralmente. Se eu tiver a condição, se eu for ouvido nesse processo, a minha manifestação vai ser, eu vou ser coerente exatamente com o que o Senado se posicionou, rejeitando como um todo. Então não dá para dizer, olha, isso aqui está mais ou menos, porque aqui o Senado disse, olha, todos os conteúdos aqui, à exceção da definição do fundo, né? Então todos esses conteúdos eles estão inadequados. Foi a resposta do Senado que eu votei, que eu defendi. Então, onde eu tiver a oportunidade, seja com o presidente, seja com os seus ministros, com quem nós pudermos interagir, nós vamos pedir que haja o veto em relação a isso. Vamos falar, mas aí a Câmara derruba os vetos. Daí nós vamos confirmar os vetos. Isso é da democracia. Eu só entendo hoje, que ele até perguntou como é que a população pode fazer, exatamente como pode estar fazendo, vocês da imprensa repercutindo, e cada um que se explique para os seus eleitores, para as pessoas. A população brasileira vai ocupar aqui a Praça dos Três Poderes no dia 25, dando um recado claro. Olha, nós queremos respeito à lei é para todos, nós queremos respeito às instituições. Por que a sociedade está nos apoiando pela CPI Lava Togas, que teve a iniciativa do senador Alessandro? É porque nós queremos prejudicar o judiciário? Não, ao contrário. Nós queremos que o judiciário tenha o papel
dele, que é maravilhoso para a sociedade como um todo. Por que a maioria dos magistrados, concursados, os juízes de primeira instância estão todos conosco? Exatamente porque estão em sintonia com a sociedade. Então, a sociedade está dizendo: olha o que aconteceu com o fundo, o que vai acontecer com a legislação eleitoral, com a tal mini-reforma, com esse retrocesso absurdo. E assim é que, seja o presidente agora nos seus vetos, seja para manutenção ou derrubada de vetos depois, é a sociedade quem vai cobrar cada um de nós. Depois da decisão da Câmara, vai dar para manter o valor do fundo eleitoral igual ao do ano passado, das últimas eleições? Vai ser um novo debate que vai ser enfrentado no momento da lei orçamentária. As manifestações que nós todos colhemos dos líderes aqui do Senado foi no sentido da manutenção. Infelizmente, alguns mudam de opinião como quem muda de roupa. Nós cobramos a questão da coerência. É simples e objetivo. Pronto, a garantia do senador presidente da CMO, no momento da votação. Eu queria dizer uma palavra. O que todos estão constatando é que nós estamos vivendo um marco, uma espécie de divisor de águas. As velhas práticas que nós combatemos estão precisando desse apoio popular, da imprensa. Nós estamos vendo, por esses 2 últimos episódios, principalmente do voto dos partidos, e agora esse do Conselho do Ministério Público, nós estamos vendo que aqueles costumes de manter o status quo, manter tudo como estava antes, isso está sendo combatido. Por isso nós formamos um grupo. Hoje somos um grupo de 21, hoje estiveram aqui 12 ou 13. Aderimos, fizemos a nota que agora está sendo divulgada. Agora, nós ainda somos minoria, mas nós estamos conscientes de que estamos com a causa certa, com a causa honesta, correspondendo às expectativas, os clamores, os recados das urnas de outubro do ano passado. É um longo processo. Estamos enfrentando adversidades, ódios, fofocas, mas vamos em frente. E esperamos na próxima semana evoluir, principalmente com a manifestação do dia 25, ali na Praça dos Três Poderes. Esperamos um grande apoio, que as mídias deem a máxima divulgação, porque assim é que nós chegaremos a esse Brasil que todos esperam há muito tempo e que demora a chegar há décadas. Eu gostaria de fazer um alerta em relação ao que está no epicentro de tudo o que vem ocorrendo. É uma espécie de tabuleiro onde várias peças se movimentam. Se movimentam no Supremo Tribunal Federal, se movimenta no Poder Executivo com alguns retrocessos, como o COAF desaparece, há uma mordaça na Receita Federal, a Polícia Federal corre riscos de interferência indevida, o Congresso legisla lei de abuso de autoridade em hora inoportuna, nós estamos assistindo aqui uma retaliação ao Ministério Público no dia de ontem. Então tudo isto é parte de uma conspiração que tem por objetivo fulminar a Operação Lava Jato. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Este é o enfrentamento a que estamos nos dedicando nesse momento. Nós temos sim que separar aqueles que querem o combate implacável à corrupção daqueles que querem a prevalência da impunidade como regra. Por isso, nós estamos aqui reunidos. Não há nenhum propósito de dizer nós somos honestos e os outros são desonestos. Nós assinamos a CPI porque estamos limpos e os outros que não assinaram não estão limpos. Não se trata disso. Nós respeitamos a opinião daqueles que entendem que a CPI não é oportuna. Nós não estamos acusando nenhum colega senador que não tenha assinado essa CPI. É preciso deixar bem claro, esse movimento tem bandeiras, tem causas, tem teses, mas não é um movimento para retalhar colegas senadores. Nós estamos aqui com o propósito de fazer a leitura correta do que é prioridade para o povo brasileiro e sermos porta-vozes destas prioridades. Trazer para dentro do Senado aquilo que está lá fora. Aquilo que está lá fora emergindo da vontade popular. E dia 25 todos nós estaremos juntos, no mesmo momento, no mesmo local,
para dizer sim à população brasileira que quer mudar esse país para valer. Senador, com relação ao Ministério Público, ainda falta um nome para ser deliberado. Os senhores acreditam que podem reverter o que aconteceu? Nós esperamos, não é? Eu acho que há sempre uma esperança de que, em determinado momento, se reflita sobre a importância de respeitar o Ministério Público como instituição. Eles foram indicados pelos 27 estados. O Ministério Público, em 27 estados, indicou esses seus representantes para o Conselho. A Comissão de Justiça aprovou por unanimidade. Não houve questionamento em relação à probidade e à competência dos indicados. Então é surreal essa manifestação, é contraditória, é incoerente essa manifestação no voto no plenário do Senado Federal. E há de se destacar o seguinte, o acontecimento de ontem relembra para nós. Há de se destacar o seguinte, os lamentáveis acontecimentos de ontem relembra para nós, que estamos aqui no Senado já há algum tempo, eu afirmo aqui, no meu caso, Lazier e Álvaro Dias, um tempo triste da história do Senado. Não é a primeira vez que membros do Ministério Público são rejeitados. Houve uma rejeição anteriormente, no caso dos doutores Wellington Saraiva e Vladimir Aras. Quando assim ocorreu, foi por conta de uma vindita, de uma vingança pessoal orquestrada pelo então presidente do Senado, senador Renan Calheiros, contra estes senhores, membros do Ministério Público, em decorrência da atuação deles junto ao doutor Rodrigo Janot, na época, Procurador-Geral da República. Nós imaginávamos que esse tempo triste, esse capítulo triste da história do Senado havia sido superado. Todos que estão aqui trabalharam para isso. Desde fevereiro deste ano, o grupo liderado pelo senador Renan foi derrotado da frente do Senado. Nós esperávamos, então, que o Senado passasse a agir em matérias como esta com a isenção necessária. Veja, os dois rejeitados ontem, como já foi dito pelo senador Álvaro, além de terem sido indicados por unanimidade pelos membros do Ministério Público, nenhuma senadora ou nenhum senador na Comissão de Constituição e Justiça fez nenhum questionamento técnico a ele. Em nenhum momento foi dito: os senhores não são capazes para essa função. Os senhores cometeram uma improbidade administrativa no momento tal. Os senhores cometeram um ato de corrupção e não são dignos do CMP. Ninguém, nenhuma senadora e nenhum senador falou isso na CCJ. Ambos foram sabatinados e votados por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. O que leva 36 senadores a ontem terem rejeitado eles. Que não seja a coordenação de uma ação liderada por um velho personagem do passado, que é o senhor Renan Calheiros. Ontem houve uma atuação novamente dele. E aí não se trata somente da Operação Lava Jato, mas se trata de que não pode o plenário do Senado ser instrumento de vingança pessoal. Não pode o plenário do Senado atuar para fazer do Conselho Nacional do Ministério Público um puxadinho de interesses particulares. Os senadores e as senadoras aqui têm que estar à altura de suas funções e têm que fazer a sabatina dos que são indicados à altura das atribuições que eles virão a cumprir. Então, o que nós não questionamos a vontade da maioria aqui, nós sempre submetemos a ela. Às vezes, senadores aqui são derrotados por uma posição ou outra. Não é essa a questão. A questão é ter tido uma operação para conduzir a uma ação do Senado de proteção de interesses particulares e de vingança pessoal organizada e protagonizada por um velho personagem daqui que nós imaginávamos que já estivesse superado. Uma orquestração silenciosa, clandestina. Clandestina. Esperta, malandra. Malandra, sorrateira. Bandeira particular. Tem precedente também, tem, Randolfo? Sim, foi o que você tem, o caso de Wellington Saraiva e de Vladimir Aras, que ocorreu no passado, sob, na época, a presidência do senador Renan Calheiros. Senador, desculpa, eu cheguei agora. O que de fato pode ser feito em relação a ontem? Ou não tem o que ser feito? Foi lida uma nota aqui anteriormente, não é? Será distribuída para você. Nós vamos distribuir a nota para você. A manifestação da possibilidade de que voltaram a ser julgados. É esse daí.
rejeitado. Tem aí respondendo o que a Erika está dizendo, tem uma hipótese que nós analisamos, mas assim, ainda temos que fazer uma análise regimental se há a possibilidade. Houve um precedente em situação anterior em que casos de rejeição houve uma reanálise. Mas, obviamente, isso aí ainda... Foi uma decisão política, né, Randolfo? Foi uma decisão mais política. No caso de Alexandre Moraes, que eu me lembro. Foi uma decisão mais política do que regimental. Tem um terceiro nome que vai ser apreciado. Eu espero que esse terceiro nome não seja colocado na esteira dos fatos lamentáveis de ontem. Né? Eu repito, estão querendo transformar o Conselho Nacional do Ministério Público, tem que atuar como CNMP, como Conselho Nacional do Ministério Público. Se há questionamentos aos membros que são indicados, que sejam feitos questionamentos. A CCJ existe para isso. Que seja colocado às claras. Não pode ser feito no obscurantismo, no jogo vil debaixo do tapete, como foi feito na vingança ontem. Mesmo. Na vingança, como foi feito ontem. Na vindita privada. Qual é a posição do grupo em relação ao que ocorreu hoje de manhã com o líder do governo? Nós não tratamos dessa questão aqui objetivamente. Operações que estão em andamento, informações que não são completas, elas precisam depurar. A gente precisa aguardar para ver qual vai ser o desdobramento dessa situação e aguardar a manifestação do próprio colega senador Fernando Bezerra. É o que nós aguardamos e esperamos da parte dele na terça-feira. Né? Muito obrigado, Erika. Por favor. O projeto do fundo eleitoral. Os senhores vão questionar o veto. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.